Acaba o jogo entre Corinthians e Novo Horizontino, acabou de acabar. E a verdade, cara, é que a gente tem que parabenizar o Novo Horizontino. Acho que aqui nós vamos falar dos desméritos, desméritos do Corinthians, o que o Corinthians fez de errado. Mas é parabenizar o adversário, cara. Parabéns ao Novo Horizontino pela campanha, pelo trabalho. É um time que não tem muito, mas sabe o que trabalhar, sabe o que fazer dentro de campo. É muito bonito ver o Novo Horizontino jogar. Cara, a dura realidade é que o Corinthians nem merecia estar aqui. A gente ficou muito feliz contra a Portuguesa, mas o Corinthians não merecia estar aqui. A gente não foi melhor que a Portuguesa, a gente ganhou por ser um time melhor. E, cara, não é sempre que você vai ganhar. Hoje, cara, o Corinthians, sinceramente, me lembrou muito a seleção brasileira do Dorival hoje. É aquela seleção, cara, que parece que tem 300 meio-campo no papel. Hoje nós estávamos com Garro, Breno Bidon, Alan, André e o Ranielli. Tínhamos 5 meio-campos e mesmo assim a gente não conseguiu tocar a bola. Me lembrou muito a seleção brasileira, que a gente tinha 3 volantes, sei lá do que, 4, sei lá do que. Mas parecia que o time do Dorival era balão pra frente, balão pra frente, balão pra frente. Cara, e não tem time, não tem como ganhar assim. Tudo que o Novo Horizontino quer é isso, cara. Tudo que o Novo Horizontino queria era isso. Ah, você pode vir aqui e falar que, mas o Novo Horizontino não amassou o Corinthians. Cara, o Novo Horizontino não precisa amassar um time. O Novo Horizontino, ele espera um momento e ele dá o bote. Perfeito o time, mano. Novo Horizontino por pouco não abriu o placar antes. Mas pra mim, eu quero falar aqui de alguns pontos, né? O primeiro deles, eu vou começar pelo ruim, né? Ranielli de Deus. Meu Deus, o Ranielli pra mim hoje foi o pior jogador da partida por muito. Bidu fez uma partida apagada. Memphis fez uma partida apagada. Então, assim, mas disparado, o Ranielli é o pior. Foi o pior jogador do Corinthians. Disparado. E não é a primeira vez, não, tá? Tem muitos jogos que o Ranielli não joga nada. E aqui eu fico com a dúvida. Será que ele só nos enganou durante 1 ano, 2 anos? E ele é esse jogador? Ou ele tá passando só por uma fase ruim? Não dá pra saber. E também falar, cara, nesse primeiro tempo, a falta de refino do Corinthians, cara. O Corinthians criou chance, não chutou a gol, mas criou chance. O que falta pro Corinthians é esse último passe, essa última decisão, é um cruzamento certo. Cara, eu gosto muito do Bidu, mas o Bidu é muito ruim cruzando bola, cara. O Bidu precisa de 9 tentativas de cruzamento pra um ser muito bom. Mas não tem como, cara. O cara do Novo Horizontino, em uma bola cruzou perfeito. Foi um cruzamento perfeito no pé do cara. Então, assim, falta esse refino pro Corinthians, falta essa calma. O Corinthians, no primeiro tempo, conseguiu tocar, né, nem tocar bola, assim, mas conseguiu criar. Muito, muito disso pelo André, né? Que jogador é o André? Eu acho que, às vezes, a gente pensa que o Corinthians jogou bem e nem foi isso. Foi o André que destruiu a partida. Pelo amor de Deus. Eu vi uma notícia que ele pode ser vendido por 12 ou 13 milhões se já não foi vendido. Corinthians de Deus. Pelo amor de Deus, segura esse moleque mais um mês, que esse moleque vale 40 milhões de euros. Pô, ele tem. Cara, você acha por que os times italianos tá buscando ele? Porque ele é tudo que um italiano quer. Um cara com corpo legal, tipo assim, físico legal e sabe jogar bola. É tudo que. É tudo que o italiano quer, mano. Melhor temporada do Pogba foi na Itália. Por quê? Porque ele é um jogador feito pra jogar na Itália. E o André é esse cara. Cara, que partida fez o André? Mas voltando ao Corinthians como um time, né? Opa, meus queridos, segura a ansiedade. Eu só pausei o vídeo pra te lembrar que se você puder dar o like, se inscrever e compartilhar, ajudaria muito o canal que tá crescendo. Então é isso, meus queridos. Fique com o vídeo. Um abraço. É impressionante como falta esse último... É, é a pincelada final, cara. É o que falta pro Corinthians fazer mais gols. E aqui eu tenho que falar, meu irmão, que não importa, cara, o quanto você não gosta do Yuri Alberto, ele é necessário. O Yuri Alberto perde 1 milhão de gols porque ele cria 1 milhão de gols. Esse é o problema, a gente não pega isso. Cara, o Yuri cria muito. Juro por Deus. Cara, o Corinthians tava jogando bem. Aí o Yuri sai, o Corinthians faz jogos ruins. Contra o Cruzeiro, o Corinthians não jogou bem. Contra a Portuguesa, o Corinthians não jogou bem. E hoje nem se fale, meu irmão. Cara, não é à toa. O Yuri Alberto gera espaço. O Memphis parece que fica perdido nesse esquema do Dorival sem o Yuri Alberto.
é mais fácil a gente substituir o Memphis do que o Yuri Alberto. Não pelo jogador, mas pelo estilo, cara. O Yuri Alberto faz muita falta. E a cada jogo que passa fica mais claro isso. A gente tem que ver se o Caio César vai conseguir. O Corinthians contratou aquele marroquino, vamos ver. O Corinthians quer contratar o Lingard, vamos ver. Mas a verdade é que hoje o Corinthians não tem um cara pra aquela posição. O Vitinho é um jogador não confiável. O Guinegão é um moleque. Não tem como culpar o Guinegão. Cara, hoje o esquema tático do Corinthians foi muito ruim. O Garra e o Memphis ficaram perdidos na frente. O Memphis precisa desse cara pra criar espaço. Porque, irmão, quando você tem o Yuri Alberto, qualquer bola no meio de campo é facão. Você tem que estar toda hora. Cara, pode ser facão, pode ser facão, pode ser facão. E eu vou dando passo pra trás, eu vou dando passo pra trás e abre espaço. Sem o Yuri Alberto fica muito fácil defender. E hoje, cara, por muito mérito, o Novo Horizontino amassou o Corinthians defensivamente. Muito mérito do Novo Horizontino. E aí a gente vai pro segundo tempo do Corinthians apagado e no desespero. Desculpa, Dorival, você tirar Garro e Breno Bidon pra colocar atacante, meu irmão, é idiotice. Que você acha que vai acontecer o quê? O Corinthians começou a dar balão de um lado pro outro. Filho. Não tem o que fazer, cara. Eu falo, o Dorival, ele é um bom treinador. Mas ele comete o erro dos treinadores brasileiros, que qual que é? Que até o Guardiola, às vezes, da devida proporção, comete. Quer manter o seu... Cara, é desse jeito e eu vou morrer desse jeito. Não. O Corinthians tem que mudar. Pô, se você não tem o Roberto, você tem que ter esse cara. Joga com 2 pontas, sei lá, coloca o Dieguinho, o Kaique, sei lá. Porque senão não dá certo, cara. O estilo do Dorival só vai dar certo com o Roberto, porque o Roberto gera muito espaço. O Corinthians contra o Cruzeiro ficou preso no Cruzeiro, cara. Hoje ficou preso no Novo Horizontino. E mesmo assim, cara, eu coloco hoje, o jogo de hoje, mais mérito do Novo Horizontino, cara. Parabéns, Novo Horizontino, parabéns pela campanha. Eu fico feliz, realmente, cara. E é triste você ver o Corinthians perder. Lógico, eu não quero que o Corinthians perca. Mas, pô, quando você vê o Corinthians perdendo pra um time em desenvolvimento, do jeito que o Novo Horizontino é, um time organizado, que bate toda hora, cara, acho que tem uns 2 campeonatos brasileiros que ele quase vai pra Série A, ele fica naquele vou ou não vou. Parabéns, Novo Horizontino. Espero que seja campeão. Não porque tem rivais do outro lado, mas também. Mas porque o time em si merece. Foi o melhor time do Brasileirão. Do Paulista. Ponto. E agora, cara, o que eu queria falar é... Acho que, sinceramente, cara, pela temporada do Corinthians, eu acho que essa eliminação até faz bem, cara. Pra livrar um pouco o calendário. Porque ia acabar esse Paulista, já ia entrar Libertadores. O Corinthians não tem elenco para isso. O Corinthians precisa respirar. É triste, é dolorido, mas tá bom. Não é o fim do mundo, não é motivo pra sair xingando todo mundo. Eu acho que tem que ligar um alerta no Corinthians, porque o Corinthians não vem jogando bem. Realmente não joga bem o Corinthians. Não perde mais por estrelismo de alguns jogadores do que por qualquer outra coisa. Contra o Cruzeiro, o William patrocinou. Quanto a Portuguesa, a bola sobrou no pé do Vitinho. Então, assim, tem que ligar o sinal amarelo. Tá no sinal amarelo ainda. Eu acho que não tem por que desesperar. O Corinthians tá bem. Mas o Corinthians não vem jogando bem. E não é à toa que começou a jogar mal depois que o Roberto saiu. Mas é isso. Cara, não tem muito o que falar. É a derrota do Corinthians. Eu acho que o que eu queria falar, eu falei aqui no vídeo, que é engrandecer o Novo Horizontino. Parabéns, Novo Horizontino. Mostrar os defeitos do Corinthians. E é seguir em frente, cara. Tem Brasileirão, tem Libertadores. O Corinthians dá pra sonhar ainda. Uma eliminação no Paulista não vai mudar nada. É triste, mas não muda nada. Às vezes pode ser até bom pelo esse livramento de calendário. Então é isso, galera. Muito obrigado. Triste. Vou dormir triste hoje. Mas eu acredito que o Corinthians tem muito potencial. Esse Corinthians tem potencial. Eu vejo potencial. Diferente do ano passado, a gente foi campeão da Copa do Brasil. Então é isso. Um abraço, meus queridos. É nóis.